Olá, mulheres lindas e abençoadas, aqui é a Simone do Grupo Proverbiando. Jamais se esqueça do quanto você é importante, especial e amada pelo Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura. Nós estamos lendo o livro de João e nós estamos no capítulo 6. Vamos ler dos versículos 60 ao 65, que fala sobre as palavras da vida eterna. Diz assim: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: Isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Queridas, nós estamos vendo aqui então, Jesus estava ali, falando, ensinando para aquela multidão sobre ele mesmo, que era o pão da vida. E quando ele falava, as verdades, aquelas pessoas assustaram. Assustaram porque muitas vezes a verdade dói, não é verdade? Muitas vezes, quando vem de encontro à nossa realidade, a gente amarra a carapuça. E não é fácil a gente simplesmente confirmar que a gente estava errado. Não é fácil a gente expor os nossos erros. Não é fácil a gente afirmar o nosso erro, o nosso pecado. Porque diante da palavra de Jesus e diante das palavras de Jesus, não tem jeito de não ser transformado, de não ser confrontado. O confronto que vem de Jesus, ele vem para nos transformar. Mas muitas vezes dói. E Jesus, ele fala. Sabe, o que nós precisamos ter em mente é a consciência de que Jesus fala. Mas ele não fala aquilo que nós queremos ouvir. Sabe, ele não vem massagear o nosso ego. Ele fala exatamente aquilo que nós precisamos ouvir. Mesmo que isso muitas vezes venha causar dor, desconforto em nós. Jesus, ele sabe o que a gente está pensando. Enquanto ele falava tudo aquilo, ele sabia que aqueles discípulos estavam desconfortáveis com a palavra dele, mas ele não deixou de falar a verdade, porque ele é a verdade. Então, o que ele falou para eles? Olha, isso está escandalizando vocês. O versículo 63 diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e vida. Sabe, eu não sei o que você tem ouvido no seu dia a dia, eu não sei quais são as palavras que estão penetrando nos seus ouvidos e estão indo para o seu coração. Mas o que vivifica o nosso espírito são as palavras de Jesus. A nossa carne não serve para nada e muitas vezes nós temos sido conduzidos por ela. É a nossa carne que muitas vezes não concorda com aquilo que Jesus está falando. É a nossa carne que muitas vezes murmura e reclama daquilo que está ouvindo de Jesus. Então, nós precisamos vivificar o nosso espírito. E para que isso aconteça, para que o nosso espírito se fortaleça, nós precisamos da palavra do Senhor. Jesus, ele não vai mudar o discurso por sua causa, pelo contrário. É por sua causa que ele está falando o que está falando ao seu coração. São essas palavras, é esse confronto que dói, é essa dor que vai trazer mudança de vida. É essa, sabe, é essa dor, é essa palavra de verdade que você ouve e que, por mais que dor, você lá no íntimo diz: é verdade. É isso que te faz mudar, é isso que te transforma. E é isso que Jesus está dizendo para você: eu quero te dar vida. Versículo 64. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo, e prosseguiu: por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Hoje somente até aqui.
porque esse final desse discurso é tremendo e você não pode perder. Chama alguém, abençoa a vida de uma mulher que precisa de palavras de vida. Deixa o Senhor te usar. Amém? Então eu quero finalizar isso aqui te lembrando que o nosso relacionamento com o Senhor é que nos faz entender as suas palavras, sabe? Quando você convive com uma pessoa, você entende até o olhar dela. Quando você convive com uma pessoa, você entende o nível que ela está vivendo. E quando você convive com uma pessoa, quando você se relaciona com uma pessoa, o tom da voz dela te diz como ela está. É esse tipo de relacionamento que Jesus quer ter com você. É esse tipo de relacionamento que nós precisamos ter com Ele. É por isso que nós precisamos caminhar com Ele. Caminhar com Jesus. Ao ponto de, por mais que muitas vezes a gente ouça e pensa, duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Nós olhamos para Ele e dizemos, Senhor, nós queremos suportar porque nós somos Deus e nós queremos caminhar contigo. É isso que nós precisamos viver, é isso que nós precisamos experimentar e é isso que o Senhor Jesus tem para nós. Queridas, o Senhor busca um relacionamento de alguém que vai entender o que Ele está dizendo e que por mais que naquele momento venha doer, essa ferida é que vai curar outros. É por isso que muitas vezes dói, porque depois você vai ser um instrumento que Jesus vai usar para curar outros. Então, que essa intimidade venha gerar um relacionamento de verdade com Ele. Por mais que no momento as palavras sejam palavras que venham doer ao ouvir, mas são palavras de verdade. Não queira ter um ego massageado, queira ter um ego transformado pelo seu amado. Amém? Você pode colocar a mão no seu coração, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos te pedir. Fala. Não aquilo que nós queremos ouvir para que a gente fique bem. Não, mas aquilo que nós precisamos ouvir para que nós sejamos totalmente transformadas. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? E eu te abençoo com essa palavra. E te espero no próximo devocional com palavras de vida eterna. Um beijo no seu coração.